Fala aí pessoal, tudo bom? Voltamos aqui para mais uma aula, ok? Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, beleza? Nessa aula nós vamos falar sobre o crescimento populacional, ok? Aqui no continente americano, certo? Quais fatores, né, justificam o crescimento desta população, certo? Levando-se em média ali que nós vamos ter, se for a nível global, né, a população americana, do continente americano, no todo tem aproximadamente entre 14% e 15% de toda a porção da população global. Então, se comparar a outros continentes, né, ele não se apresenta um continente tão populoso e, consequentemente, povoado, certo? Nesse próximo slide, nós vamos entender um pouco melhor, tá certo? Tem esse esquemazinho que vai ser montado aí, um organograma, né, um mapa mental, para que vocês possam aí compreender melhor, certo? O que vai ser abordado nessa aula. Nós vamos pelo início aqui, né? Vamos começar aqui da seguinte forma. Quais fatores justificam a o crescimento da população americana, ou seja, o crescimento da população do continente americano? Para que nós possamos entender esse processo, nós temos que voltar na história, certo? Nós temos que observar aí desde a chegada dos primeiros grupos populacionais aqui no nosso continente, ok? Não se sabe se eles vieram caminhando, atravessando o Estreito de Bering ou navegando pelo Pacífico, tá certo? Então, antes da chegada do colonizador, antes da chegada do explorador europeu aqui no nosso continente, já existiam esses grupos étnicos, né? Já existiam esses nativos que aqui habitavam o nosso continente. Tá legal? Então, o que ocorre? O que acontece? Esse crescimento populacional, nós temos que fazer esse apanhado histórico. Desde o período da chegada dos primeiros grupos populacionais aqui no nosso continente até os dias atuais. E nesse processo nós vamos passar ali pelo período da colonização, pelo período da chegada do explorador europeu aqui em nosso continente. Tá certo? Em um primeiro momento, nós vamos observar, né, que quando o europeu chega aqui no nosso continente, ele não tem a intenção de imediato de povoar, de habitar este continente, ok? Só com o passar do tempo é que eles vão achando interessante, né? Portugal e Espanha aqui, principalmente aqui no nosso caso, Brasil. Portugal estava com medo de perder as terras que tinha descoberto para franceses, para holandeses e talvez até espanhóis. Então Portugal achou necessário criar lá as capitanias hereditárias, tá certo? Os Estados Unidos, que foi ali colonizado, né? Pelos ingleses, por irlandeses, né? Aquela turma ali da Europa que estava fugindo. Na verdade, eles vieram para cá porque estavam fugindo de uma perseguição religiosa que existia lá no continente europeu. Ok? Então, eles tinham essa nova terra que tinha sido descoberta aqui. Então, pronto, vamos povoar, vamos habitar essa área. E o que essas áreas têm em comum, né? Tanto aqui na América do Sul como lá na América do Norte. Toda essa porção que eu estou demarcando aqui, ó, foram as áreas que foram habitadas, certo? Em um primeiro momento, nós vamos observar que tanto lá no norte, na porção central, como também aqui na América do Sul, as primeiras áreas a serem habitadas foram a porção, foi na verdade, né? Desculpa, foi na verdade a porção leste, porque era a porção que era banhada pelo Atlântico, a porção que é banhada pelo Atlântico, na verdade, e é a porta de entrada para os europeus, né? Então, durante muito tempo, apenas essa porção do nosso continente ela era habitada, ok? As porções oestes, a porção oeste, na verdade, ela passou a ser habitada depois de um determinado período de tempo. Então, o crescimento populacional aqui no continente americano, ele ocorreu, tá certo? Só que ele ocorreu de forma lenta. Quando eu estou me reportando aqui ao período da chegada do colonizador europeu, eu estou me referindo aqui a um período de um pouco mais de 500 anos, ok? Então, para que o nosso continente aqui ele começasse a ser habitado de forma marcante mesmo, foi necessário aí quase 300 anos, ok? Apenas uma porção dos Estados Unidos aqui, em primeiro momento, ali 1800 a partir ali de 1900, ok? Quando nós vamos ter a segunda revolução industrial, transição ali
da primeira para a segunda revolução industrial é que os americanos vão adentrar nesse processo de industrialização que vai alavancar o crescimento populacional, né? Que vai alavancar a questão da urbanização, tá certo? Já que eu falei de indústria, já que eu falei de urbanização, esses tópicos também serão abordados aqui, tá certo? Dando sequência, então peraí, só para recapitular aqui, para que você possa amarrar as ideias aí. Olha só, o crescimento populacional da população americana aqui em nosso continente, para que nós possamos entender como ele se deu, como ele ocorreu, é necessário nós fazermos uma viagem na história, ok? Para que nós possamos ter esse embasamento, esse entendimento, tá bom? Agora sim, agora vamos lá. O próximo tópico, ele vai abordar aqui, né, a questão da indústria, certo? A industrialização, ou seja, a segunda revolução industrial. Ah, Everton, por que não a primeira? Porque na primeira revolução industrial apenas a Inglaterra ali foi quem comandou todo o sistema, tá certo? A partir da segunda revolução industrial, quem vai adentrar nesse processo aqui no continente americano são os Estados Unidos, ok? Então, quando os americanos entram nesse processo de industrialização, automaticamente eles têm ali um aumento, um crescimento na questão da sua concentração populacional, porque as indústrias vão atrair a população, vão alavancar o processo de urbanização, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá certo? Aí vocês devem estar se questionando, professor, mas o Brasil, ele não entrou não nesse processo de urbanização? Entrou. O Brasil entrou nesse processo de industrialização? Também entrou. Sendo que o Brasil entrou na terceira revolução industrial, juntamente com a Argentina, juntamente com o México, ok? Então, o que ocorre? Os americanos entraram na segunda revolução industrial. Eles estão quase 100 anos à nossa frente nessa questão de indústria, porque a terceira revolução industrial aconteceu agora na década de 70. Tá legal? Então, quando o Brasil adentrou no processo de industrialização, os americanos já estavam alicerçados, ok? E isso provocou o quê? Um processo de... Deixa eu colocar, como é que eu posso colocar aqui? Um aglomerado desorganizado nas grandes cidades brasileiras, mexicanas, argentinas, tá certo? Mas por que, Everton, isso ocorreu? Vamos lá. Esse próximo tópico aqui vou tentar explicar para vocês. O que ocorre? Não tem como eu falar da urbanização sem falar da industrialização, tá certo? A urbanização, ela está intimamente ligada à industrialização. Onde eu tenho o processo de desenvolvimento industrial, consequentemente eu vou ter o desenvolvimento urbano. E o que vem a ser essa urbanização? A concentração de pessoas morando em cidades, tá certo? Até pouco tempo atrás, né? O Brasil, pouco tempo atrás, eu coloco aqui, vamos lá, aproximadamente 60, 70 anos atrás, o Brasil ele era um país rural. No tempo dos seus avós, você que está ouvindo esse áudio agora aqui, tá certo? Assistindo essa aula, no tempo dos seus avós, você pode questionar seus pais aí, o que ocorre? Eles moravam no interior, certo? Porque o desenvolvimento não estava nas cidades. O desenvolvimento estava onde? No campo, estava no interior. Com o passar do tempo, com a chegada da indústria, aí há uma inversão nesse papel aí, tá certo? As pessoas que habitavam o campo começam a deixá-lo porque a indústria que chegou próximo à cidade, ela oferta emprego, oferta renda, e a pessoa que vivia no campo não tinha aquela renda fixa, né? Não tinha aquela certeza mesmo. Então, o que ocorre? Uma grande debandada de pessoas do meio rural para o meio urbano. Aí vem o termo urbanização. Uma grande demandada de pessoas do campo, do interior, para as cidades. Consequentemente, desorganização, porque o Brasil não se estruturou, as cidades brasileiras não se estruturaram para receber essa grande quantidade populacional. Consequência disso, surgimento de favelas, falta de saneamento básico, problema com o transporte público, certo? Vários fatores, vários problemas vão ocorrer nas grandes cidades porque essas cidades não se estruturaram, não se organizaram para receber essa grande demanda de pessoas que partiram do campo para a cidade, tá certo? Então, o processo de urbanização, ele foi um dos principais responsáveis também pelo crescimento
certo? Da população americana, do continente americano, porque mais pessoas passaram a habitar nas cidades. Beleza? Para finalizar, nós vamos abordar aqui o nosso próximo tópico. E esse próximo tópico, né, ele vai fazer ali uma ressalva à questão dos fluxos migratórios, né? Se você pegar o nosso país, né, o Brasil hoje, ele é um país extremamente miscigenado, né? Com vários grupos étnicos. Eu vou ter aqui a presença do europeu, eu vou ter aqui a presença do indígena, eu vou ter aqui a presença do africano, eu vou ter aqui a presença do asiático, ok? Então toda essa turma, todos esses imigrantes vão compor parte da população do continente americano. Eu usei apenas o Brasil como exemplo, tá certo? Mas se nós observarmos aqui outras partes, se você for observar lá nos Estados Unidos, né? A região, vamos colocar a cidade de Nova York, por exemplo, você tem o mundo todinho concentrado aonde? Em Nova York. Porque em Nova York eu vou ter pessoas de todas as partes do mundo concentradas ali naquela cidade. Tá ok? Então, o que ocorre? Esse grande fluxo migratório que veio aqui para o continente americano ao longo do tempo também contribuiu para que a nossa população ela crescesse consideravelmente. Só para vocês terem uma noção aqui, já estou terminando bem rapidão, a maior população japonesa fora do Japão está aqui no Brasil, lá no estado de São Paulo. A maior população africana fora do continente africano está aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, certo? Então, esses grupos, né, étnicos que vieram aqui para o Brasil como imigrantes também vão compor e vão contribuir para o crescimento da população deste continente. Beleza? No mais, valeu pessoal, espero que vocês tenham compreendido, beleza? Até a nossa próxima aula. Tranquilo? Tchau, tchau e até a próxima.